Então vamos lá. Primeiramente eu quero agradecer ao Bruno e ao Paulo pela disponibilidade aí em participar da defesa do Guilherme, né? Então agora a gente vai dar início, Guilherme, à defesa então do seu trabalho de conclusão de curso, cuja o nome do tema ou o nome do trabalho é classificação de lesões histológicas baseado em modelos híbridos de CNNs e FIT. Você tem, Guilherme, aproximadamente aí 20 minutos para você apresentar o trabalho. Aí a gente vai para uma outra fase, que é a fase de edição, e depois a fase para deliberar o resultado da sua defesa. Eu vou passar a Perfeito. palavra para você, fique à vontade aí. Tá certo. Muito obrigado. Queria agradecer a presença do professor Bruno, do Paulo. Me motivaram bastante aí durante o curso, ainda mais na pandemia, né? Conheci estrutura de dados aí com o Bruno. Grande desafio lá no começo, né? E depois eu fui monitor com o Paulo. Então, agradecer aí pelos ensinamentos. Me inspirou bastante, tá? Na área. Como o Marcelo evidenciou, meu trabalho é sobre a classificação de lesões histológicas, baseado em modelo híbrido de CNN e VIT. E hoje eu vou abordar um pouquinho, sumarizando o que eu vou abordar, uma leve introdução do que a gente vai discutir no trabalho, os objetivos em geral, os objetivos específicos que a gente tentou alcançar, a metodologia implementada, toda a arquitetura, explicar um pouquinho mais adentro sobre isso, os conceitos que elas trazem, os resultados que a gente alcançou com as metodologias, uma breve conclusão do que conseguimos de acordo com a metodologia implementada e, por fim, as referências. Então, falando um pouquinho sobre a introdução do trabalho, o câncer é um dos principais causadores de morte do mundo, correto? E só no Brasil, o câncer oral tem uma alta incidência, com mais de 15 mil novos casos entre 2023 e 2025, sendo a displasia uma lesão pré-cancerosa e se caracteriza como ocorrência de anomalia relacionada ao desenvolvimento do órgão ou tecido, alterando o tamanho, cor ou formato da célula de forma não natural. Esse processo de classificação de imagem histológica é demorado e a qualidade da classificação depende da experiência do profissional. Então, para mitigar essas limitações, sistemas de auxílio ao diagnóstico, os CADs, têm sido desenvolvidos para auxiliar esse diagnóstico, né? Então, foi feita uma pesquisa, realizando uma análise de amostras coletadas de camundongos na cavidade oral, que foram submetidas experimentalmente ao carcinógeno 4-NQO, dissolvido em água, fornecidas a esses animais. E após esse experimento, as línguas dos animais foram removidas, processadas, incluídas em lâminas histológicas cloradas e, por fim, digitalizadas por meio de um microscópio óptico. Essas imagens foram analisadas por dois patologistas especialistas e eles classificaram de acordo com o grau de displasia. Então, discutindo um pouquinho sobre os objetivos da pesquisa aqui, do trabalho, ele tem como objetivo investigar a associação da rede neural convolucional e o Vision Transformer para compor um modelo híbrido e classificar as imagens histológicas de displasia, né? Então, como os objetivos específicos que foram adotados foi exatamente investigar o modelo híbrido de CNN e VIT na identificação de padrões em imagens histológicas de displasia, avaliar a parametrização do modelo em relação ao desempenho na classificação das lesões, estudar um pouquinho o impacto do aumento de dados nesse modelo híbrido e avaliar as métricas estatísticas nos modelos e desempenho nas classificações histológicas. Por fim, comparar a abordagem desse trabalho na literatura em relação à classificação de lesão da cavidade oral. E aqui a gente entra num tópico muito importante para discutir um pouquinho sobre a metodologia adotada. Vale ressaltar um pouquinho, explicar um pouquinho melhor do que seria a displasia, né? São lesões que acontecem geralmente no tecido epitelial, são caracterizadas por tamanho e formato de núcleo irregular, e elas são divididas em 3 graus, sendo elas leve, moderada e severa, quando em um grau mais severo tende a evoluir para um estado de câncer. O banco de imagens utilizado, o nosso conjunto de dados, foi o Oral Epithelium DB. Ele está disponível publicamente no GitHub, e é exatamente o que a gente discutiu previamente, são as amostras dos camundongos, né, expostos ao agente carcinógeno, 4-NQO.
Essas línguas foram processadas, removidas, digitalizadas nos microscópios ópticos com aumento de 400x, foram classificadas pelos patologistas, e esse banco de dados é composto, o que nós utilizamos no conjunto de dados, composto apenas por amostras da classe tecido saudável, leve, moderado e severo, sendo 114 imagens para cada classe. Então, aqui eu trouxe um pouquinho das amostras que a gente utilizou no trabalho para treinar o modelo, sendo ela primeiro tecido saudável, à direita uma displasia leve, logo abaixo uma displasia moderada e em seguida uma displasia severa. Então aqui são os exemplos do nosso banco de dados do Oral Epithelium DB. Nesse trabalho foi utilizado um aumento de dados devido à quantidade limitada de amostras, né? Só 114 gerou um pouquinho de dificuldade no treinamento do modelo. Então foi implementado com a classe Image Data Generator do Keras, gerando variação em tempo real de execução do nosso programa, né? Então foi feito alguns métodos, como o Reflect, que preencheu as áreas faltantes, mantendo uma coerência visual das amostras. Cada imagem do conjunto foi replicada até 3 vezes de forma sintética e ampliou substancialmente os dados de treino. E por fim, a gente fez uma divisão 70-30, sendo 70% treino, validação e 30% teste. E aqui à direita, eu mostrei numa amostra tecido saudável, numa mesma amostra, uma rotação de 15 graus, todas elas usando o método Image Data Generator. Um zoom de 20% com deslocamento horizontal, um ciliamento vertical com deslocamento e, por fim, uma transformação combinada, com rotação, zoom e ciliamento. Então, todas essas são uma mesma imagem, aplicando os métodos diferentes. Esse é o resultado. Então, para sumarizar o estudo, eu quis trazer aqui um diagrama que mostra exatamente o fluxo metodológico que adotamos nesse trabalho. Então, de início, a gente tem o banco de dados, o banco de imagens, o Oral Epithelium. Foi feito lá um pré-processamento, um resize, com a normalização dessas imagens, seguido de um aumento de dados com o Image Data Generator do Keras, uma divisão desses dados, 70% treino, validação e 30% teste. Logo após essa divisão de dados, ela foi distribuída entre as 3 arquiteturas, paralelamente, né? Aí, primeiro temos a EfficientNet, o Vision Transformers, VIT, como está no documento, e uma Simple CNN. A saída dessas arquiteturas nós concatenamos em um único vetor e, posteriormente, levada para a classificação usando uma rede neural convolucional. Então, essa é toda a estrutura adotada. Então, para discutir um pouquinho melhor do que seria uma CNN, vale lembrar que elas são as Convolutional Neural Networks, são redes neurais artificiais criadas especificamente para realizar o processamento de imagem e visão computacional. E a principal das características da CNN são as camadas convolucionais, como o próprio nome diz. O que seriam elas? Elas efetuam multiplicação dos elementos, né, de dados de entrada e matrizes numéricas, os kernels, como representado em vermelho aqui na imagem ao lado. E essas matrizes deslizam pela imagem aplicando um filtro através da convolução. Então, essa matriz em branco, cada número representa um pixel na imagem, que a gente vai fazer a convolução. E dependendo da convolução que você deseja alcançar, diferentes kernels. Dessa forma, a gente consegue aprender sobre os padrões locais, como borda e textura e formas, por exemplo. Então, trouxe aqui a Simple CNN adotada no trabalho. Como o próprio nome diz, ela atua como um dos caminhos do modelo híbrido e a gente chama ela como Next Session, é o pescoço ali da arquitetura. E ela é responsável por extrair texturas e padrões locais das imagens histológicas. Aqui ao lado tem um diagrama simplificado dessa arquitetura, onde de início temos uma convolução de 256 filtros, um kernel de 7x7 extrai de 2, que é responsável por reduzir a resolução espacial e ampliar a área de percepção do filtro. Seguido de um batch normalization para estabilizar o treino e uma função de ativação preloop. Usamos um max pooling 2D com kernel de 3x3 extrai de 2 para reduzir a dimensão e ainda reforçar ainda mais as características mais relevantes. E como o próprio nome diz, ela é uma CNN enxuta, mais eficiente, e ela complementa de maneira adequada as outras arquiteturas, né? O EfficientNet, o VIT,
ao capturar os padrões morfológicos consistentes. E ainda assim é de baixo custo computacional. A segunda arquitetura no nosso trabalho é a arquitetura também de CNN, desenvolvida para otimizar eficiência na classificação de imagem, e ela introduz o conceito de compound scaling, que aumenta de forma balanceada a profundidade, largura e resolução da rede. Ela consegue extrair detalhes mais finos da imagem e reduz o custo computacional, né? Ela foi projetada exatamente para ser eficiente em termos de consumo de recursos, enquanto ainda mantém ou até melhora o desempenho em tarefas computacionais. Então, aqui uma explicação melhor. O modelo EficienteNet V2V0 do TensorFlow, ele foi pré-treinado com os pesos de ImageNet, e vale ressaltar dois pontos importantes aqui dessa arquitetura. Ela é baseada em blocos de MBConv, né, que é o Mobile Inverted Bottleneck Convolution. E dois pontos importantes dessa arquitetura é que ela possui o Depthwise Convolution, que é uma convolução por filtro de canal de cor, e o seu módulo, Squeeze and Citation. Então, o que seria o Depthwise Convolution? Em vez de ele aplicar um filtro 3D em todo o volume da imagem, como em uma convolução tradicional, ele reduz o número de multiplicação, né, necessária, diminuindo o custo computacional, aplicando esse filtro através de canal de cor. Já o módulo Squeeze and Citation, no passo Squeeze, ele pega um mapa de ativação no formato, três formatos, né, altura, largura e canais. Então, ele reduz para um único vetor com a função Global Average Pooling, e ele passa um vetor representando cada valor um dos seus canais. Depois ele expande de volta para o original, nas suas três dimensões original, altura, altura, largura e os canais. Então, esse é o módulo completo do MBConv. A gente faz uma convolução 1 para 1, switch e batch normalization, que são as funções de equação. O depthwise convolution, que extrai as características dessa imagem, né? O nosso módulo squeeze and citation, depois uma convolução 1 para 1 novamente para expandir o número de canais, e por fim um dropout. E por fim a gente tem a nossa terceira arquitetura, o Vision Transformer. O Vision Transformer ele divide a imagem em pequenos blocos fixos, né, os patches, e processa como uma sequência. Ele aplica um mecanismo de atenção semelhante ao usado em modelo de linguagem natural. Porém, nesse trabalho, ele foi implementado de maneira simplificada, mantendo a ideia central, mas reduzindo a complexidade para se adequar ao projeto. Então, a gente adotou ainda a ideia central do VIT, que é dividir as imagens em patch, reformatar e normalizar. Esses patches são processados por camadas convolucionais sucessivas e com ativação ReLU e operando e as operações de max pooling, que extraiu as características locais da imagem de forma eficiente, ao invés de usar a atenção completa do modelo original VIT. Essa adaptação se mostrou acessível computacionalmente e ainda manteve a captura de informações locais e integrou-se muito bem ao modelo híbrido baseado em CNN. Então, resumindo aqui, a CNN já parte de um pressuposto que as imagens têm propriedade, né, como localidade, translação e compartilhamento de peso, e isso ajuda a estrutura a aprender mais, mesmo com pouco dado, porque o modelo já espera encontrar os padrões repetidos locais. Já o VIT, ele não tem esse viés embutido, né? Ele trata a imagem com uma sequência de patch independente, sem assumir que existem padrões locais repetidos. Por isso precisa de muito mais dados de treinamento para aprender essa propriedade sozinho. Lembrando que essa é a estrutura original do VIT e não o modelo proposto no nosso trabalho, certo? Então, o VIT original ele precisa de muito mais dados de treinamento do que uma CNN comum adotada nesse trabalho. Então, sumarizando o nosso modelo de aprendizagem profunda, a gente tem uma arquitetura híbrida que combina as características principais, né, de cada estrutura, né? Combinando a CNN, a EficienteNet e o Vision Transform. Então, cada modelo contribui de forma diferente para tipo de característica, sendo a CNN capaz de capturar os padrões locais, borda e textura, a EficienteNet extraindo detalhes mais otimizados com eficiência, e o VIT que analisa as relações globais dessas imagens. Então, aqui no diagrama, a gente vê que todas as saídas são concatenadas usando o método Flatten em um único vetor, e, por fim, são passadas para a camada densa que realiza a classificação final das lesões.
As métricas que utilizamos aqui para avaliar o modelo foi o F1 Score, AUC, que vai utilizar a precisão e revocação para ser calculado, sendo a AUC responsável por quantificar a capacidade do modelo em distinguir entre as classes. Lembrando que aqui os resultados foram, de forma geral, uma classificação binária, então sempre foi avaliada a classificação entre duas classes ali, sempre saudável severo, severo moderado, enfim. Vou mostrar aqui para vocês os resultados coletados. De início, a gente tem uma análise com a variação do bet size. A variação do bet size foi a primeira instância que a gente avaliou. Então, nesse gráfico, a gente consegue notar a AUC, a curva da AUC, a acurácia, F1 score e a precisão de teste. Precisão de teste nada mais que a acurácia no cônjuge de teste, aquele que não foi visto no treino. Então, avaliamos o bet size de 1, 8, 16, 32, 64. E vale se notar que para essa avaliação foi fixado o número de épocas de 100 épocas, sem aumento de dados, e foi feita a classificação binária entre tecido saudável e severo somente. Vale notar que o bet size de 1 foi o de pior desempenho em todas as métricas. Sendo feita a alteração com o bet size de 8, podemos notar um salto significativo, inclusive no AUC. Com a mudança para 16, não tivemos um desempenho superior, inclusive ele se estabilizou ou até diminuiu na AUC. Já para a mudança do bet size de 32, foi um salto significativo e foi o de melhor desempenho a todas as métricas, sendo em destaque a AUC e a F1 Score, que ultrapassaram até 93%. Ao trocar para o bet size 64, notamos uma queda no desempenho, então todas as análises a partir dali foi feita com o bet size de 32. Aqui vale se ressaltar a evolução dessas métricas ao longo do treinamento, né? Então, eu trouxe os gráficos dessas métricas ao longo das 100 épocas. Então, o primeiro gráfico é a acurácia, o nosso AUC, seguido da F1 Score. Um ponto importante nesses gráficos é que, se vocês notarem, nas primeiras 20 épocas, o modelo se adaptou muito bem, né? Então, ainda tinha um overfitting aqui, que a curva de treino não acompanhava a validação, porém, ao decorrer das 20 épocas, né, depois delas, ele se adaptou muito bem, conseguiu generalizar muito bem e as curvas se acompanharam para ambas as métricas, né? Lembrando que esse foi também mantido a 100 épocas e com bet size de 32. Por fim, a gente plotou uma matriz de confusão para evidenciar ainda melhor essa classificação, ainda classificando as saudáveis e severas, e o modelo conseguiu corretamente classificar as classes saudáveis, 35 classes saudáveis, 31 severas, com uma classificação incorreta de 3 nas amostras saudáveis, identificadas como severas. Então, a gente teve aí somente essas 3 como erradas. Foi feita posteriormente uma análise pós-aumento de dados, né? Então, usamos os nossos métodos lá no Python Range, que ele multiplica o conjunto que utilizamos para treinar o modelo de forma sintética. Então, range de 0 significa multiplicação sem multiplicação no conjunto, range de 1, uma multiplicação de uma vez apenas, range de 2, 2 vezes, e o 3, 3 vezes. E evidenciamos aqui as métricas ao longo dessas multiplicações, né? Então, para o range de 1 foi o que a gente conseguiu alcançar um melhor resultado para ambas as métricas, e a gente conseguiu também observar que, se continuasse a multiplicação, o modelo tendia a cair sua precisão nas métricas, né? Então, foi mantido o range de 1 para todas as análises posteriores. Posteriormente, a gente fez uma classificação binária dos níveis de displasia. Então, fizemos uma classificação em saudável versus leve, saudável versus moderado, leve versus moderado, moderado versus severo, leve versus severo e saudável severo. Vale ressaltar aqui que eu trouxe uma precisão para a classe 1 e a precisão para a classe 2, sendo a classe 1, aqui nesse exemplo, a precisão do modelo de classificar as classes saudáveis, e a classe 2, a precisão do modelo de classificar classes leves, na curvinha azul. Vale notar que as classes adjacentes, como leve moderado, moderado severo e leve severo, o modelo teve uma dificuldade de classificar, enquanto classes mais distantes, como saudável moderado, saudável severo, ele foi muito bem.
Vale a exceção das classes adjacentes, como a saudável e leve, ela teve um bom desempenho, apesar das outras adjacentes não terem. Né? Então, para todas as métricas que as classificações eram distantes, ele classificou muito bem e teve bons resultados. Então, para deixar isso de forma ainda mais clara, eu trouxe aqui de formato de tabela. Então, como mencionado anteriormente, a classificação melhor foi a saudável versus leve, com AUC de 100%, uma acurácia de 99,71% e um F1 score de 99,56%. E aqui a gente também consegue notar que as classes de pior desempenho foram as adjacentes, né? Que a gente não tem muita diferença nas amostras, ou elas estão bem próximas ali. Então, nesse espaço de leve versus moderado, moderado severo, leve severo, a gente teve uma queda significativa, e o que mostrou também um desvio padrão muito grande por conta dessas classificações. Então, aqui a gente teve um desvio padrão de 16,95 no AUC, um desvio padrão de 17,15 na acurácia e um desvio padrão de 17,17 no F1 score. Por fim, a gente adotou a classificação binária de classes saudáveis e severas e comparou com os modelos na literatura. Então, a gente também tem classificações binárias na literatura que se mostraram superiores, como, por exemplo, essa, onde alcançou uma acurácia de 100%, enquanto o nosso modelo híbrido alcançou uma acurácia de 90,96%. Por fim, uma conclusão breve aqui do que a gente consegue notar no trabalho é que a arquitetura no modelo híbrido conseguiu capturar bem os padrões locais e globais, mostrando desempenho nas classificações binárias com alto contraste entre a amostra. E o aumento de dado foi capaz de melhorar a robustez do modelo e evitou sobreajuste. Porém, em cenários em classes adjacentes, né, como mencionado, leve versus moderada, moderada severa e leve versus severo, o desempenho caiu significativamente. Então, como os próximos passos, é importante ampliar a base de imagem, incluir segmentação nuclear, como um dos modelos da literatura faz, testar os ensembles e explorar atributos morfológicos explícitos. E é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção e pelo espaço de fala.